Jornal da Globo, com Lilian Vitifibbi. Boa noite. O corpo do deputado Luiz Eduardo Magalhães, líder do governo na Câmara, segue daqui a pouco do Hospital Santa Lúcia para ser velado no Salão Negro da Câmara. Luiz Eduardo morreu às 8 da noite em Brasília. Direto do Hospital Santa Lúcia, fala ao vivo a repórter Cristina Serra. O corpo do deputado Luiz Eduardo Magalhães vai ser levado daqui a pouco para o Salão Negro do Congresso Nacional, onde vai ser velado durante toda a madrugada. O pai do deputado, o senador Antônio Carlos Magalhães, está sob efeito de calmantes e já saiu aqui do hospital para se preparar para o velório. Amanhã, às 10h30 da manhã desta quarta-feira, o corpo vai ser levado da base aérea de Brasília no avião presidencial para Salvador, onde deve chegar por volta do meio-dia. Segundo o governador da Bahia, Paulo Souto, Luiz Eduardo Magalhães deve ser enterrado no cemitério do Campo Santo. O deputado Luiz Eduardo Magalhães morreu 6 horas depois de ter chegado ao hospital. O deputado Luiz Eduardo Magalhães sentiu uma forte dor no peito depois de uma longa caminhada no final da manhã sob sol forte. O deputado procurou atendimento no serviço médico da Câmara. De lá, ele foi levado de ambulância para o Hospital Santa Lúcia, onde chegou de maca. Ele já chegou em estado grave e foi internado na UTI. Muitos políticos foram ao hospital e as informações eram desencontradas, até que o diretor do Serviço Médico da Câmara, doutor José Luiz Veloso, confirmou. Foi forte, meu caso. O senador Antônio Carlos Magalhães informou que o filho ficou muito abalado com a morte do ministro Sérgio Mota, mas não confirmou o infarte. Se teve um infarto, foi infarto de muito pequena dimensão, que alguns duvidaram. No fim da tarde, chegou no hospital o cardiologista Bernardino Tranchesi. O estado de Luiz Eduardo já era muito grave. No começo da noite, chegaram a mulher, uma filha e 2 irmãos do deputado. Pouco depois, foi anunciada a morte do deputado Luiz Eduardo Magalhães. Ao contrário do que foi divulgado inicialmente, o deputado Luiz Eduardo Magalhães não foi submetido a uma angioplastia, que é a desobstrução das artérias. Os médicos nem chegaram a fazer essa tentativa porque todas as artérias, segundo o boletim médico, apresentavam lesões críticas. O deputado também não respondeu aos remédios, a um marca-passo e nem às manobras cardiorrespiratórias, morrendo às 8 horas da noite. A Bahia chora a perda de Luiz Eduardo Magalhães. O deputado será enterrado amanhã em Salvador. De lá, fala ao vivo o repórter Giacomo Mancini. Foi grande o movimento agora à noite em frente ao prédio onde mora o senador Antônio Carlos Magalhães, no bairro da Graça, mesmo bairro onde morava o deputado Luiz Eduardo Magalhães. Parentes, amigos e políticos vieram confortar Dona Arlete, mãe do deputado, que está em casa. A mulher do deputado e os irmãos, como vocês viram, estão em Brasília. Luiz Eduardo era o terceiro dos 4 filhos do senador Antônio Carlos Magalhães. Casado, pai de 3 filhos, Luiz Eduardo Magalhães era formado em Direito. Foi o único dos 4 filhos do senador Antônio Carlos Magalhães que se interessou pela política e acabou se transformando no sucessor natural. Este ano ia disputar o governo da Bahia. Já estava em campanha pelo interior do estado e liderava as pesquisas. Em Salvador, a morte do deputado comoveu todo mundo. Infelizmente aconteceu. Meu amigo, eu estou muito emocionado. É uma força jovem, né? Estava surgindo como uma promissor, né? Lamentável, muito mesmo. A gente sente muito, né, pela morte dele. O corpo do deputado Luiz Eduardo Magalhães deve sair de Brasília amanhã por volta de 10h30 da manhã. O velório vai ser na Assembleia Legislativa do Estado. E o enterro está marcado para as 4h30 da tarde no cemitério do Campo Santo. Giacomo Mancini, de Salvador. O presidente Fernando Henrique Cardoso vai definir se cancela a agenda na Espanha assim que souber o horário exato do enterro do deputado Luiz Eduardo. O presidente soube da notícia da morte do deputado em plena madrugada em Madrid e divulgou uma nota agora há pouco. A nota foi lida às 4 horas da madrugada, hora de Madrid, pelo secretário de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, José Gregori, ao lado do ministro da Fazenda, Pedro Malan. Diz a nota, escrita de próprio punho pelo presidente Fernando Henrique. No meio da noite, acabo de receber a dolorosa notícia da morte de Luiz Eduardo. É muito difícil expressar com palavras o meu sentimento. Luiz Eduardo era para mim muito mais que um líder político. Era uma relação de amizade e fraternidade. O destino não poupou 2 perdas irreparáveis. Ao senador Antônio Carlos Magalhães, amigo e pai, Ruth e eu só temos uma palavra de saudade. Assinado Fernando Henrique Cardoso. O presidente aguarda aqui no Palácio El Pardo mais informações
sobre o velório e o sepultamento do deputado Luiz Eduardo Magalhães, para definir se cancela ou não a agenda em Madrid. De Madrid, na Espanha, Délis Ortiz, para o Jornal da Globo. A notícia da morte do deputado choca políticos de todos os partidos. Choque brutal, porque moço, uma figura extraordinária, o mais preparado político de sua geração, uma expectativa muito grande em torno do futuro dele. Todo mundo imaginava o Luiz Eduardo presidente da República. O Brasil perde, mas perde muito. O deputado Luiz Eduardo Magalhães era, na sua idade, 40 e poucos anos, sem dúvida nenhuma, o político mais maduro, mais instrumentado, mais experiente deste país. Eu acho que com o passamento prematuro de Luiz Eduardo, o Brasil perde um estadista. A democracia é uma perda para o governo, para o país. O país não pode perder lideranças que estão se formando com futuro, com visão de futuro, mesmo que haja divergências e diferenças de posição no campo político ideológico. O governador de São Paulo, Mário Covas, recebeu a notícia quando comemorava seu próprio aniversário no Palácio dos Bandeirantes. Covas, que conviveu com o deputado Luiz Eduardo Magalhães durante a Assembleia Constituinte, disse que sente a perda de um político jovem que teria uma longa carreira pela frente. 43 anos, casado, 3 filhos e uma carreira política invejável. Veja agora uma pequena biografia de Luiz Eduardo Magalhães. O deputado Luiz Eduardo Magalhães cursou a faculdade de Direito, mas se formou mesmo foi na política. Herança de berço. Filho do senador e ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, foi deputado estadual com apenas 23 anos e já no segundo mandato presidia a Assembleia Legislativa. Em 86, chegou ao Congresso como o deputado mais votado de seu estado. Luiz Eduardo se definia como um político de centro-direita e defendia suas posições com firmeza e entusiasmo. No plenário, como articulador político, se realizava, exercia sua vocação, quase um destino. Nos últimos 10 anos, Luiz Eduardo teve participação importante nas decisões do Congresso, em todos os governos, com Sarney, Collor e Fernando Henrique. Luiz Eduardo chegou a presidente da Câmara em 95 com apenas 39 anos e comandou a votação das reformas da Constituição. Por 2 vezes foi presidente da República interinamente. Fernando Henrique fez dele seu principal interlocutor entre os partidos aliados e por várias vezes tentou levá-lo para o ministério. Embora herdeiro do cacique político do PFL, Luiz Eduardo tinha brilho próprio e conquistou o respeito de todos. O próprio senador Antônio Carlos Magalhães trocou o papel de protetor pelo de admirador. Na campanha pelo governo da Bahia, não escondia a emoção e o orgulho pela carreira do filho. Sei que hoje tenho uma responsabilidade. O projeto político era ambicioso, mas coerente com uma carreira de tantos êxitos. Luiz Eduardo pretendia ser candidato à presidência da República em 2002. Poder, apoio ao governo, inflação. Em junho do ano passado, o deputado Luiz Eduardo Magalhães falou à Globo News. Ele era avesso a esse tipo de depoimento à televisão. E os trechos que você vai ver agora são parte de uma das únicas entrevistas que ele deu na vida. Inflação. Este é um governo, e o presidente Fernando Henrique é responsável diretamente por isso, que pegou a inflação em 5.000% no Brasil e em menos de 3 anos colocou em menos de 10%. Ora, se nós pudéssemos tranquilamente baixar a inflação com o crescimento positivo que tivemos nesses 3 anos, se nós pudéssemos ter uma taxa de desemprego comparável aos outros países do mundo ainda relativamente baixa, e isso não tivesse sacrifício nenhum, seria ótimo que nós íamos ganhar o Prêmio Nobel da Química e não da Economia. Congresso. O Congresso não é reformador, ele é conservador. Os deputados, como bem você acentuou, eles se elegem prometendo escolas, estradas, energia, saneamento e não mudanças nas aposentadorias, mudanças na administração, elevar tempo de serviço. Evidentemente que isso não faz parte da campanha. Logo, o Congresso, como em todo lugar do mundo, tem grandes dificuldades de reformar, sobretudo quando se tira privilégios ou mesmo se faz modificações, às vezes que não são privilégios, mas são necessárias para a administração pública. É claro que é muito difícil se atingir o quórum de 308. Apoio ao governo.
O que nós queremos é uma base consolidada, uma base que sustenta o governo, uma base que dê tranquilidade ao país. Pela primeira vez, nós estamos experimentando um governo de maioria no Brasil ao longo desses últimos 10 anos. E quanto isso fez falta? Quantos planos econômicos nós perdemos? Quanto esforço da sociedade no sentido de buscar combater a inflação nós perdemos e comprometemos praticamente uma geração toda com a inflação? Ora, agora que estamos conseguindo a estabilização da nossa economia, inflação bastante reduzida, temos um governo bom, sério, um presidente competente que nos representa muito bem interna e externamente, nós vamos deixar de ter maioria para dar sustentação a esse presidente? Então é preciso colocar dentro do governo a sua base, colocar participando do governo e colocar aqueles que não querem apoiar os projetos do governo na oposição, cada um exercendo bem o seu papel. Ninguém é obrigado a votar projeto do governo, cada um pode votar de acordo com a sua consciência. Agora, é importante que nós tenhamos uma maioria clara. Aqueles que dão sustentação ao governo participam do governo. Aqueles que não dão devem ficar na oposição. Poder. Seus adversários dizem que em toda a sua carreira política o senhor sempre esteve ao lado de quem estava no poder naquele momento, que o senhor sempre esteve ao lado do governo. Eu queria saber o que o senhor diz sobre isso. Bom, primeiro, está provado que eu voto melhor do que eles. Essa é a primeira prova. Segundo, o meu partido participa. Eu estou como deputado federal há 11 anos. O meu partido participou da Aliança Democrática que elegeu Tancredo Neves e José Sarney. É natural que eu tivesse que apoiar o presidente Sarney. Na verdade, o senador Antônio Carlos era até ministro das Comunicações. Então, eu apoiei o governo Sarney. Depois votei em Fernando Collor. Apoiei o presidente Fernando Collor. Não apoiei o presidente Itamar Franco. Só fui ao Palácio uma vez como líder do PFL na crise que teve entre o presidente e os poderes. Nunca o procurei nem a ministros do seu governo para solicitar nada. Votei nos projetos que concordava e não votei nos que não concordava. Na ocasião, me recordo bem que fiquei contra o IPMF e outros projetos do governo Itamar Franco, como, por exemplo, aumento para servidores e companhia. Então, não apoiei o governo Itamar Franco na sua plenitude. Votei apenas os projetos que eram, na minha visão, de interesse do país. E depois participei da costura da aliança do meu partido com o PSDB para eleger o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ganhamos no primeiro turno. Ora, eu ajudo a eleger o presidente e vou ficar contra? É um pouco incoerente. Os meus adversários precisam votar melhor. A morte de Luiz Eduardo deixa o PFL sem o virtual candidato do partido para a sucessão presidencial em 2002. Amigos e aliados acreditam que o choque pode abalar também a força política do senador Antônio Carlos Magalhães. Luiz Eduardo encarnava o principal projeto de poder do PFL. Como presidente da Câmara e depois líder do governo, ganhou projeção nacional. Seu projeto pessoal era se candidatar ao Senado. Mas, incentivado pelo pai, o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo abraçou o projeto do partido. Se preparava para disputar o governo da Bahia. Candidato fortíssimo à vaga, seria este o preparo que precisava para um projeto mais ousado: alcançar a presidência da República em 2002. O PFL queria para si o comando político e administrativo do país para o início do próximo milênio. E Luiz Eduardo seria o principal comandante. A morte de Luiz Eduardo é um golpe duro no presente e no futuro do PFL. O cacique do partido, o senador Antônio Carlos Magalhães, dificilmente terá o mesmo vigor para defender o PFL, o governo ou suas próprias pretensões políticas. Amigos de ACM acreditam que o PFL não perdeu apenas um, mas os seus dois maiores líderes. O próprio pai que acabou de me dizer, ao abraçá-lo, que ele perdera a sua vida. Por que não tinha sido ele, Antônio Carlos? Eu acho que vai ser emocionalmente muito difícil. Não será nunca o mesmo Antônio Carlos Magalhães. É uma frase curta que traduz uma dor enorme. Como você ouviu há pouco no depoimento do senador Francelino Pereira, o senador Antônio Carlos Magalhães, um dos políticos também mais importantes da República, reagiu hoje simplesmente como pai ao dizer: perdi a minha vida. Por que não fui eu? Porque foi meu filho. Primeiro foi a morte do ministro Sérgio Mota, agora a do deputado Luiz Eduardo Magalhães. Franklin, então como é que fica o governo agora? É inacreditável, Lilian. São dois golpes devastadores em menos de 48 horas.
Com a morte de Sérgio Mota e agora de Luiz Eduardo, o governo perdeu o oxigênio e o coração do seu esquema de articulação política. Serjão era quem fazia a ponte do executivo para o legislativo. Luiz Eduardo era quem fazia a ponte no sentido contrário, do legislativo para o executivo. Geralmente os dois se encontravam no meio do caminho e trabalhavam juntos. Essa parceria que ganhou muitas batalhas no Congresso e perdeu algumas também, agora desapareceu abruptamente. E o governo não tem nada parecido do mesmo calibre para botar no lugar. Pelo menos a curto prazo, a agenda política do governo no Congresso está comprometida. O esquema político do Palácio do Planalto vai ter que fechar para balanço. Para o presidente Fernando Henrique, pessoalmente, a morte de Luiz Eduardo também é uma perda muito grande, não é? O presidente, Lília, gostava pessoalmente, tinha carinho pessoal por Luiz Eduardo. Se Serjão era o tucano predileto do presidente, Luiz Eduardo era o pefelista mais chegado a Fernando Henrique. Tirando o Serjão, era com Luiz Eduardo que o presidente mais gostava de discutir estratégias, passar em revista a situação da Câmara, acertar os lances seguintes do jogo político e praticar um dos seus esportes prediletos, falar mal dos outros políticos. Sem Luiz Eduardo e sem Serjão, o presidente fica mais só e, num momento decisivo, vai ter de enfrentar sozinho, ou pelo menos sem os seus parceiros prediletos, a batalha da reeleição. Nós voltamos a falar ao vivo com Brasília ainda nesta edição. Veja a seguir, o turismo e o sono atrasado ganham com os feriados prolongados, mas a indústria perde e o funcionário volta sonolento. Alívio para os brasileiros que estavam ameaçados de ficar no escuro. As torres estão prontas e Itaipu volta a distribuir energia normalmente.